o Lula, presidente da República, com a máquina na mão, com a possibilidade de uma reeleição, o sistema com ele, o judiciário com ele, ele vem e declara que ele não decidiu ainda se ele será candidato, que só nas convenções ali em junho. Ele disse mais, Alan, que só se ele tiver algo novo a apresentar. Isso é uma crítica à estrutura do PT, do governo dele de 20 anos. Isso é um atestado de fraqueza. Demonstrou fraqueza. Em qualquer negociação, em qualquer objetivo, você tem que se impor, ter conduta, demonstrar sua fortaleza, ainda mais para quem vai depender de votos. Então, o Lula demonstrou uma grande fraqueza. Isso é demonstração que a gente vai ganhar. A gente ganha as eleições esse ano. A não ser que tenha uma roubalheira, uma interferência, porque no caminho que se anda, ninguém aguenta mais o lulopetismo. Ninguém aguenta mais a ilusão, ninguém aguenta mais a corrupção, e todos estão vendo os absurdos que o STF primeiro fez para tirar um presidente que não tem nada de corrupção, que fez uma gestão mais do que eficiente, que é um pouco para se qualificar aqui a gestão Bolsonaro. Tudo que ele fez para combater o que é errado no Brasil. E trouxeram um condenado em 3 instâncias por desvio, lavagem de dinheiro, botaram na presidência e voltou todos esses escândalos, principalmente do INSS, roubo dos velhinhos, do Banco Master, que está mostrando tudo do STF. Ninguém aguenta mais. E mais, o próprio sistema já olhou, opa, se continuarmos aqui, o Brasil quebra, a galinha dos ovos de ouro dele quebra, a gente tem que vir para uma alternativa que defenda um Brasil próspero. Assim como a gente vê, muito provavelmente a direita não ganha no Nordeste, mas está chegando junto. E se consolida muito mais no Sudeste, que define a eleição, o Sul, majoritariamente, vota com a direita, e o Centro-Oeste e o Norte vindo com a direita também. E que algo mais que o Lula está colocando, porque o Lula iniciou um governo dele sabendo que todos em volta dele roubam, fazem feudos, ele tentou se isolar. Agora, a Janja ali, camisa 10, sempre errando desde o começo, esbanjando, mas também tentou isolar o Lula. Então o Lula tentou se isolar dessa corrupção, mas sabe que a corrupção chega nele, porque faz parte do partido dele e dele desde lá de trás. Senão não funcionam os acordos dele. Então quem é que pode substituir o Lula? O Rui Costa era tido como sucessor do Lula. Está mais do que envolvido nesse master. Jacques Wagner, todos do PT Bahia, mais do que envolvido nesse master. Quem mais que ele vai trazer aqui? Se não for o Lula, vamos pensar assim, quem vai ser? A Dilma está elegível. José Dirceu está elegível. Bolsonaro não está, eu não estou, Eduardo daqui a pouco não estará. Tomara que, com esses escândalos todos, eles não estão conseguindo quebrar o que nós estamos fazendo aqui, e nós e vocês, de possibilidade de campanha para o Flávio ser eleito e mais senadores. Lula vai botar aqui, quem tem de novo ali? O Janones? A Érica Hilton? Quem vai ser o sucessor? Vai ser a Tabata? O Lindbergh Faria? Não tem. O João Campos, lá de Pernambuco, que já está cheio de problema lá de... O Leite tentou, né? Não foi? O Leite está tentando, mas não está conseguindo. Mas ele foi vaiado pelos próprios petistas. Exatamente, eles não conseguem. Então, demonstração de fraqueza no ano eleitoral, como o Ítalo falou, faltam 6 meses, parece muito, mas é pouco, demora para chegar, mas quando você vê, voou. Então, o nosso trabalho é chegar para aquele eleitor que se diz isento, mostrar o que está acontecendo no Brasil, mostrar fatos anteriores e fatos de agora, porque essa demonstração de fraqueza, porque daqui a pouco, falaram do Camilo Santana do Ceará, governador do Ceará e educação, pode ser um sucessor dele, vai, bota aí para jogo, vamos lá, quero ver, é isso, Alan? Então, as discussões internas do PT, elas quase não vazam, né? Mas você tem ali a certeza de ter o Alckmin como vice, e aí, com essa declaração do Lula, e é bom que a Paulinha e o Ítalo comentem, tem gente no chat, óbvio, né, sabendo que os petistas são capazes de tudo, estão falando assim, gente, eu não consigo ficar feliz, eu não consigo me alegrar, eu não consigo celebrar. Para quem quiser entender, nós estamos falando não só dessa notícia aqui, coloca na tela aí, produção, por favor. Nós não estamos falando só dessa notícia dos 45,8% do Flávio Bolsonaro no segundo turno, segundo o pesquisa Meio Ideia, tá? Então,
nós não estamos falando só dessa pequena margem onde o Flávio Bolsonaro vai crescendo cada vez mais, como nós estamos comentando essa notícia aqui da Veja, tá? Isso aqui é da Veja, que divulgou essa frase do Lula. Eu vou ler a matéria aqui para vocês, inclusive, tá aqui, ó. É que eu uso o Reader, né? O presidente Lula concede nesta quarta-feira, é hoje, tá, gente? Dia 8 de abril, uma entrevista ao site ICL Notícias, o Instituto CU do Lula, em que fala de diferentes temas do governo. A abordar a situação do atual mandato, sem grandes realizações, a apresentar ao país. A Veja dizendo isso aqui, tá? O presidente disse que não decidiu ainda se será candidato à reeleição. Abre aspas. Eu não decidi se serei candidato ainda. É uma pena que o Roverano está aqui hoje para poder imitar. Né? Eu não decidi ainda se serei candidato ainda. Vai ter uma convenção em junho e eu, para decidir ser candidato, vou ter que apresentar um programa. Vou ter que apresentar uma coisa nova para esse país. O petista percorreu ações positivas do governo, mas reconheceu que as ações não foram suficientes para melhorar a vida do país. Tá tudo ruim ainda. É a Veja, hein? Isso aqui poderia quase ser uma matéria da Timeline. Questionado diretamente se não deve ser tratado como pré-candidato, Lula disse que tem vontade de disputar, mas apontou a necessidade de o PT formar uma aliança política capaz de vencer a oposição. Por quê? Porque o Flávio, ele está conseguindo fazer uma aliança que muita gente está olhando e falando assim, esse tipo de aliança que o Flávio está fazendo é imbatível. Porque a própria base tem que engolir esses nomes, Moro no Paraná, Marinho no Rio de Janeiro. O Flávio está fazendo aliança, Ciro Gomes no Ceará. O Flávio está engolindo cada sapo para impedir que o PT chegue com outras alianças e aí ele perca. Ele acabaria perdendo plataforma de divulgação naquele estado. E o Flávio trabalhou vários estados chaves. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Paraná. No Rio Grande do Sul, o Zuco deu aula. Ele conseguiu fazer uma aliança com o Novo de um modo em que o Novo é quem tem que ser mais bolsonarista e não o PL que tem que ser mais Novo e menos Bolsonaro. Foi esse o grande golaço do Zuco no Rio Grande do Sul. Não que o Marcelo Varrata não seja um cara de direita conservador, pelo contrário. O Marcelo Varrata é um político fenomenal, só que ele é do Partido Novo, e o presidente do Partido Novo pediu o impeachment do Jair Messias Bolsonaro. Só que o Marcelo Varrata é outra coisa. Ele não é a identidade do presidente do partido. O partido tem suas diferenças, assim como no PL tem, e o Zuco conseguiu fazer essa aliança a ponto de deixar a política do Rio Grande do Sul desesperada, Paulinho. E aí você tem Rio Grande do Sul se encaminhando para se endireitar. Minas Gerais podendo dar continuidade ao trabalho de endireitamento e ficar ali firme, mesmo com um Cleitinho. Cleitinho outro dia gravou um vídeo horroroso do 6x1. E aí eu mandei a mensagem para ele, ele falou, critica não. Eu falei assim, porra, Cleitinho, 6x1 tá maluco? Mas enfim, ele tá sendo forte lá para Minas Gerais. Boa sorte, Minas, mas a gente precisa tirar o Pacheco de lá. E a gente tem o Rio de Janeiro, que tá uma porcaria. São Paulo vai continuar com o Tarcísio, embora a gente sabe muito bem das críticas que a gente tem a fazer ao Tarcísio. Inclusive o Bernardo Kister gravou um vídeo fenomenal sobre a questão do islamismo lá em São Paulo. Se você não assistiu ainda, vá ao canal do Bernardo Kister ver esse vídeo. Mas, de uma certa forma, o objetivo principal, que é tirar o PT e impedir que as alianças que o PT poderia fazer sejam travadas, fazer um impedimento 100%, o Flávio está dando show, fazendo golaço.